Vamos ler Dostoiévski juntos? É com este autor que nós iniciamos o nosso Clube do Livro, o nosso Clube da Leitura, onde através de clássicos da literatura, através de livros não técnicos da psicologia, nós iremos lapidar o nosso olhar clínico. E turma, eu achei uma excelente estreia. Nós estamos começando o nosso Clube do Livro com Noites Brancas, deve estar espelhado para vocês, desse autor russo. E é um livro, uma narrativa extremamente clínica, então muito adequada à nossa finalidade, que é lapidar o nosso olhar clínico para as vivências do cotidiano e, claro, que é para aprimorar e também aperfeiçoar o nosso trabalho psicoterapêutico. E o nosso combinado é que a cada vídeo nós estudaremos um capítulo. Estamos começando hoje, agora, com este vídeo na primeira noite. Acho importante dizer para vocês que eu estou realmente lendo o capítulo e trocando com vocês, tá? Não li o livro inteiro, eu tô realmente seguindo as regras do nosso grupo. E também, algo muito interessante é que eu não conheço o autor, é a minha primeira leitura dele com vocês aqui no nosso Clube do Livro. Ele é muito famoso por Crime e Castigo, tá? Eu também conheço Memórias do Subsolo dele, mas iniciaremos por Noites Brancas. O livro já inicia contando a história, contando a vivência do personagem principal, que é um homem. A gente vai descobrir ainda neste capítulo que ele tem 26 anos e eu vou compartilhar com vocês os meus grifos, ensinar a teoria existencial, fenomenológica e humanista a partir das vivências relatadas aqui, de maneira que a gente aprimore o nosso trabalho no setting terapêutico. Já na primeira página desse capítulo, que é a primeira noite, ele traz um modo dele viver a vida dele se relacionar com aquilo que faz parte da vida dele. Talvez tenha alguns spoilers, tá? Porque é um clube do livro, então eu preciso comentar as cenas e o que acontece. Então, olha só. Prato cheio pra gente. Já no primeiro capítulo, o que vem escrito? Desde bem cedo de manhã comecei a ser atormentado por uma incrível angústia. De repente fiquei com a impressão de que eu, solitário, estava sendo abandonado por todos e de que todos estavam se afastando de mim. Turma, qual é o psicólogo clínico que nunca ouviu isso ou variações desse mesmo relato de um paciente? Eu estou sozinho, as pessoas se afastam, me sinto abandonado. Aqui já cabe uma intervenção nossa. Qual que é o nosso olhar? Nós não trabalhamos com a responsabilidade e a liberdade? Então o que fica no radar do terapeuta existencial é: qual é a parte de responsabilidade desse meu cliente, desse meu paciente, para que as pessoas não convivam, não se relacionem e se afastem? É nesse momento que a gente pede uma descrição fenomenológica. Me conta um pouco, fulano, das suas relações. Como é que você se aproxima? Esses outros aqui, né? Que é uma pergunta que vem em seguida. É claro que qualquer um tem o direito de perguntar, mas quem são esses todos? Isso aqui foi muito fenomenológico. Foi concretizando uma queixa que estava abstrata. Ninguém gosta de mim. Ninguém quem? Essa é a nossa intervenção clínica. Ninguém quem? Quando você diz ninguém gosta de mim, você está falando de quem? Todo mundo me odeia. Todo mundo quem? Aí o nosso paciente vai nomear. É minha esposa, é meu namorado, é o meu chefe, é a minha mãe, é a minha irmã. Isso aqui é muito rico, turma. Então, todos... Eu estava sendo abandonado por todos. Quais pessoas te abandonam, fulano? Me dá um exemplo de um movimento de abandono dessas pessoas na sua vida. Aí a pessoa vai dizer: eu mando mensagem, ninguém responde. Eu marco um encontro na minha casa, ninguém vem. E aí, com muito carinho e com muita atenção, a gente vai construindo esse conjunto de significados relacionais na vida do nosso paciente. Mas sempre com aquele radar. E qual é a parte dele nesse afastamento? Ele é uma pessoa interessante? É gostoso de estar ao lado dele? A casa dele é bacana? Não é sobre o que tem na casa, turma. Não é sobre o que tem na festa, não é sobre as posses, não é o ter, é sobre o ser e o fazer. Ter, ser e fazer. É sobre o ser dele. É sobre o que ele faz com essas pessoas, de que maneira ele é uma pessoa interessante. Em algum momento do desenrolar desse atendimento, para esse possível paciente, nós faremos essa pergunta. E você? Me conta, que motivos as pessoas têm para estar ao seu lado, para visitar a sua casa, para sair com você, para sentar numa mesa de bar ao seu lado, para frequentar um culto com você, para te acompanhar na missa? A gente sempre traz intervenções pertinentes ao universo, à realidade sociomaterial do nosso cliente. Aí a gente vai ouvir sobre os abandonos, as pessoas se afastando. Se for uma pessoa mais vitimizada, pouco autorresponsável, ela vai fazer cenas de vitimização e aí a gente escuta, entende, investiga, descreve fenomenologicamente e chega um momento que a gente pergunta: agora me conta, quais são os motivos que as pessoas têm para estar ao seu lado? Me conta o quão interessante você é. Como que você contribui? Como que você agrega? Entende? Ele é a pessoa que faz a piada? Ele é a pessoa que tem um ouvido, mesmo quietinho, se for tímido como o nosso personagem, ele é um tímido. E de que forma ele é uma companhia interessante, bacana, gostosa? Continuando a leitura, ele depois problematiza. Mas por que é que deveria? Ou seja, por que é que ele deveria ter feito amizades? Por que é que deveriam existir pessoas ao lado dele? E aí tem mais uma frase que eu destaquei aqui. Tive medo de ficar sozinho.
O nosso paciente relatando algo parecido, a gente tem nenhum medo surge do nada. Deixa eu concluir minha frase. A gente tem que investigar qual é o conjunto de possibilidades daquela existência que faz emergir o medo de ficar sozinho. O nosso cliente, o nosso paciente, o nosso personagem, ele não nasceu com medo de ficar sozinho. Tem um antes e um depois. Tem um antes queixa e tem um após a queixa. A gente precisa encontrar esse marco zero. É colocar o nosso cliente nesse lugar apropriado do até esse momento da minha vida a solidão não era um tema. Agora se tornou um tema e não à toa eu estou aqui em terapia com você. Então a gente tem que buscar essa vida anterior à queixa e posterior à queixa. Turma, guardem isso. É para qualquer queixa. Eu estou tendo como fio condutor o personagem desse livro aqui, que está trazendo a solidão, o abandono, o isolamento. Mas é para qualquer queixa que o nosso cliente traz. Então, ele traz o medo de ficar sozinho. E eu vou trazer mais um insight clínico para vocês aqui. Medo de ficar sozinho. Ficar sozinho significa o quê, fulano? O que é ficar sozinho para você? Porque para cada pessoa, um significado. Para cada pessoa, um universo de possibilidades. O ficar sozinho para mim, Williane, é diferente de ficar sozinho para você. Todos vocês que estão assistindo aqui esse vídeo comigo. Então, sempre peçam exemplos concretos. Me conta na sua vida. Eu quero saber para você o que é ficar sozinho. Aí a pessoa vai listar o que significa não ter alguém ao lado. E aqui tem uma parte muito importante que ele começa a descrever a forma como ele se relaciona com a cidade. Ele mora em São Petersburgo. Provavelmente até o ponto onde a gente está do livro é São Petersburgo, que aparece aqui. E aí ele vai trazendo como que ele olha para os prédios, como que ele olha para a arquitetura, e ele estabelece até um diálogo com esse lado concreto da cidade, com as construções, com a madeira, com a fachada. Turma, respirou fundo. Isso daqui, até este momento da leitura, não é loucura, não é alucinação visual, não é isso que está se passando, é o ápice da solidão. Eu anotei aqui do lado, estabelecer afeto foi minha nota de rodapé nessa página. Nós somos seres relacionais. A nossa saúde emocional é diretamente proporcional à qualidade das relações que a gente estabelece. Se as relações que fazem parte da nossa vida, claro que eu estou falando de nós, mas diz respeito aos nossos pacientes. Se a qualidade da saúde, da relação, da vida dos nossos clientes e pacientes é baixa, o que a gente espera de uma saúde emocional e psicológica baixa? Nós somos seres relacionais. Então, nós sempre estamos atentos aos vínculos que ele estabelece. Ele estava vinculando com os prédios da cidade. Ele estava interagindo, conversando, problematizando, se enamorando com o inanimado, um objeto, uma fachada, um prédio, cimento, tijolo, tinta. Tá bom? O ápice da solidão, que é a forma como vivemos também em sociedade. Quais são as outras coisas que os nossos pacientes estabelecem vínculo e afeto, que não outros seres humanos? Essa é a pergunta. Isso vai trazer riqueza para o nosso trabalho clínico a partir da conscientização de que aquele ser humano não está se vinculando a outros humanos. É por isso que adoece, é por isso que gasta, é por isso que engorda, é por isso que se endivida, ou é por isso que perde o apetite, é por isso que adoece. Porque a qualidade dos vínculos é prejudicial, não é boa, não é saudável. E esse ponto aqui, eu não vou me deter na teoria sartriana, porque eu pensei até em fazer um post a partir desse capítulo, mas eu irei mencionar. Existe um conceito em Sartre que chama situação. É um conceito chave para a gente entender. E a situação existencial de uma pessoa é feita a partir de 4 tópicos. Meus arredores, ou meu lugar, meu passado, meu próximo e minha morte. Então, esses 4 setores, esses 4 tópicos, nós observamos no atendimento. Por que eu lembrei dessa teoria nessa parte do livro? Porque ele vai se relacionando com a cidade. No conceito sartriano, seria meus arredores, que é o meu lugar. Ele vai estabelecendo diálogo, vínculo com o lugar onde ele habita, com as ruas. No final do capítulo, ele chega na fronteira da cidade, num campo, ali diante da natureza. Inclusive, ele fica feliz e encontra saúde. Eu já vou falar sobre isso. Então, sempre observe na vida do seu paciente, psi. Quem tá aqui comigo, quem tá nesse Instagram, quem está me acompanhando nesse perfil, tem interesse de aprender a clínica fenomenológica, quer entender os conceitos para ter segurança terapêutica de aplicar, de conseguir colocar na prática de fato o conhecimento da clínica fenomenológica e existencial. Então, peguem esse gancho da teoria sartriana. Meus arredores, que é o meu lugar, o lugar que eu habito, minha casa, minha cidade, meu bairro, como eu me aproprio. Sabe aquele paciente que vem queixoso do bairro onde mora, do lugar onde mora? Entende? É isso que a gente observa, a casa dele, o quarto dele, o carro dele. Nós temos meu próximo, que são as pessoas com quem eu estabeleço relação, que fazem parte da minha vida. Meu passado, o passado é a nossa fonte de informação sobre as escolhas que nós fazemos, à luz do presente onde estamos e do futuro que desejamos chegar. E minha morte. A minha morte, o meu último dia, a morte como fim de todas as possibilidades. Como eu me relaciono com isso? Esse trecho do livro me levou direto para essa parte da teoria sartriana, porque ele vai
Olha só aqui um trecho, ele dialogando, né, com a cidade. Como está a sua saúde? Aqui numa extrapolação literária minha. Como está a sua saúde, dona Porta? Dona Maçaneta? Amanhã vou me reformar. Entende como ele vai estabelecendo? Isso é um grito. Se fosse um paciente nosso, conversando com as paredes, um grito de solidão. É preciso que a gente tenha um olhar clínico. É preciso que a gente tenha uma percepção muito aguçada de como o nosso paciente vive a vida dele. Uma pessoa que está conversando com as paredes, o que isso nos mostra? É uma pessoa que, no mínimo, não está conversando com pessoas. Eu tinha uma professora na faculdade, lembrei disso agora. Todos os alunos na faculdade de psicologia, todos os alunos reclamavam da aula dela, porque ela falava muito, ela falava da vida dela, ela falava sobre tudo, dava a aula dela, mas ela gastava muito tempo conversando, entre aspas, naquele tom de amizade, se amigando aos alunos, falando da vida, do que fez, do que deixou de fazer. Qual era a rádio corredor sobre ela? Qual era a fofoca sobre essa professora lá na faculdade? Porque ela morava sozinha, não tinha filhos, não tinha ninguém que fizesse parte da vida dela, um relacionamento, nada, e a pessoa sozinha precisa, né, de vínculo ali para poder desabafar e conversar. Então a falta de amigos era o que a rádio corredor, a rádio fofoca da universidade falava. A professora fulana de tal mora sozinha. Por isso que ela faz dos alunos e dos monitores delas esse papel de vínculo, de amizade, de afeição. Nesse caso, ela encontrou uma saída parcialmente saudável, mas existem pessoas que se fecham, que se isolam e que podem deprimir ou abrir um quadro de ansiedade ou qualquer outra disfunção emocional. Então, alerta! Como que o nosso cliente fala da rotina dele, dos vínculos que ele estabelece? Sendo muito didática com vocês aqui, tem gente na vida do nosso cliente? Tem pessoas? Ele faz o que com quem? As pessoas introspectivas e que preferem atividades solitárias e individuais não estão em adoecimento. Cuidado também. Não é sobre isso. Não é sobre uma característica, sobre uma preferência. É sobre um sofrimento e uma dificuldade. Uma pessoa que passa o dia em casa lendo, ela pode estar muito feliz e realizada, e autêntica e livre. Uma pessoa que passa o dia em casa lendo pode estar em sofrimento, porque ela está em evitação. Eu queria sair, eu queria encontrar, eu tinha um encontro, mas eu desmarquei. Que saco, tive que ficar em casa lendo, assistindo série e cozinhando. Perceberam o mesmo cenário, relações diferentes, futuros e possibilidades distintos, porque para cada pessoa uma realidade. Prosseguindo minhas marcações desse primeiro capítulo. A gente começou com uma angústia que foi crescendo, a solidão, o diálogo com a cidade, e aí ele traz que durante 3 dias fui atormentado pela inquietação. O que está acontecendo comigo? Que comichão é esse? No caso, a angústia. Ele começa com alguns comportamentos, atitudes e intenções de arrumar a casa dele. Se a cadeira não estiver no lugar que ele gosta, ele já encontra um nível de perturbação. Ele coloca isso. Olha só, porque na minha casa, se uma cadeira que seja não estiver no mesmo lugar do dia anterior, fico fora de mim. A descrição fenomenológica dessas queixas, turma, é sempre... Quando você quer colocar a cadeira no lugar, qual que é a sua intenção? Aí a gente pega a forma da maneira da pessoa explicar e descrever a sua própria vida. É muita bagunça. É diferente de eu tenho que ter tudo organizado, que é diferente de me sinto fora do controle, que é diferente de é errado a cadeira fora do lugar, que é diferente de parece que eu sou irresponsável se a cadeira estiver fora do lugar, que é diferente de eu gosto de ter tudo no lugar. E eu poderia ficar trazendo aqui 1000 exemplos. Cada uma dessas maneiras de responder o que significa ter a cadeira no lugar, ter a cadeira no mesmo lugar. Entende? Cada uma dessas respostas exemplifica o que nossos possíveis clientes e pacientes poderiam responder. E é de acordo com a resposta do cliente que a gente faz a descrição fenomenológica. Interessante, você trouxe a palavra controle. Você se sente fora do controle se a cadeira não estiver no lugar. Acabou. Daqui em diante, turma, a sessão não é mais sobre a cadeira, é sobre a vida e a existência da pessoa. Qual foi o gancho, qual foi a isca?
controle, que pode ser desorganização, que pode ser certo ou errado, que pode ser perturbação, que pode ser bagunça, que pode etc, etc, vocês entenderam. Dando sequência na leitura, eu tenho mais uma marcação. Ele saiu andando por muito tempo, que eu falei mais cedo no nosso vídeo. Ele chegou na barreira da cidade. E nós estamos vendo um personagem aqui triste, um personagem isolado, um personagem na carência, um personagem com extrema ausência de vínculos fortes, vínculos humanos saudáveis até este momento do capítulo. Eu tô fazendo o vídeo pra vocês juntinho com a leitura, eu não sei o que virá nos próximos capítulos. E aí eu achei isso tão lindo, tão rico. Ele chega num ponto da cidade e olha só. Num instante fiquei alegre e atravessei a cancela, caminhei em meio a campos semeados e prados, não experimentei cansaço, mas senti apenas com toda a minha compleição que uma espécie de fardo era tirado da minha alma. A natureza, o contato com a natureza evidencia muito o potencial de higienização que a natureza nos proporciona. Pra mim funciona, eu, Williane, estar em contato com a natureza, praia, trilha, enfim, paisagens bonitas, andar de bicicleta numa orla, me energiza, renova as minhas forças. E os pacientes de vocês? Aonde eles encontram essa higienização, o ócio criativo, o descanso? Turma, não pode ser numa tela. Não pode ser assistindo série e filme, por mais que a série e o filme sejam cultura, estimulem a imaginação, mas é preciso contato com outros organismos e seres vivos. Isso é saúde e qualidade de vida. Para uma pessoa pode ser cachoeira, para outra pode ser andar de moto por uma estrada, para outra pode ser pegar um tênis e sair andando, para outra pode ser sentar e ouvir o barulho do mar. Mas é importante que saiamos dos quadrados das nossas casas, dos quadrados dos nossos escritórios, dos quadrados dos nossos templos religiosos e a gente viva uma vida ao ar livre, aonde o teto é o céu, aonde a nossa visão enxerga o natural, a natureza, o orgânico, aonde o odor seja diferente, aonde os aromas não sejam o da casa, o do fogão, o da gasolina, do ar-condicionado. Isso é vida. O nosso personagem encontrou isso. E os seus pacientes têm isso na vida deles? Vocês, psis, têm isso na vida de vocês? Não abram mão. Isso é pilar de saúde mental, isso é pilar de felicidade e qualidade de vida. Promover, construir junto ao seu paciente essas experiências também é o nosso trabalho enquanto terapeutas, também é o nosso trabalho enquanto divulgadores e defensores da saúde mental. E aí, olha só, aquela pessoa apática, triste, conversando com parede, encontra o seu estado contemplativo ao estar na natureza. E eu também fiquei contente como nunca acontecera comigo. Era como se de repente eu me visse na Itália. O livro se passa, em São Petersburgo e aí ele lembra dessa viagem. Mas olha só o que ele fala. É como se eu me visse na Itália. Tão forte foi o impacto da natureza em mim. Um adoentado habitante da cidade que quase morrera asfixiado entre as suas paredes. As paredes das nossas cidades nos asfixiam. As telas dos nossos celulares, notebooks e tablets e videogame nos asfixiam. Natureza, natureza, o nosso lugar mais originário. Um espaço de relação que promove saúde. Eu não sei o que é natureza para você, eu não sei o que é natureza para os seus clientes e para nenhum dos meus pacientes. Até o momento em que eu faço essa pergunta. Eu preciso entender. E às vezes a gente pode perguntar o que você gosta de fazer para relaxar? O que te descansa? E aí devagarinho, ajustar, construir ali com o nosso paciente a chance, que ele se dê a chance e a oportunidade de estar em contato com a natureza, aplicado, claro, à realidade de cada um. Isso é fundamental. E aí, olha só o que ele traz. Ele vive um momento lá, começa a retornar à cidade e tem um trecho que diz assim: ia caminhando e cantando, porque quando estou feliz, obrigatoriamente cantarolo alguma coisa comigo mesmo. Por que eu grifei essa parte aqui? Eu estou falando com psicólogos clínicos que trabalham com psicoterapia, que atendem. O nosso personagem ficou feliz e ao ficar feliz ele começa a cantarolar. Isso significa uma mudança no tônus existencial. Vocês conseguem identificar, vocês observam fenomenicamente os pacientes de vocês no atendimento?
Quais mudanças vocês observam nos pacientes de vocês? Não ignorem o faro clínico, confiem na percepção de vocês. Isso é o fenomenológico do encontro terapêutico, da relação eu-tu que acontece na terapia. É um jeito de sorrir, é um jeito de sentar, é um jeito de olhar, é um jeito de mexer no cabelo, que vocês notam que está diferente do normal. A linguagem não verbal comunica. É por isso que vocês escolheram ser psicólogos humanistas da terceira força, para trabalhar com o que aparece. Não é isso que é o fenômeno? Não é o básico do nosso trabalho é o encontro. Então aqui ele trouxe esse exemplo pra gente. Quando eu estou feliz eu cantarolo. Quando o seu cliente está feliz, como ele fica? Quando ele está angustiado, triste, com saudade, com medo, com vergonha, vocês já observaram isso? Claro que os adjetivos é o cliente que coloca. Nós descrevemos a mudança do tônus, ok, do humor, do observado, e aí o nosso paciente nomeia. Ele coloca aqui nos momentos alegres, ele não tem com quem compartilhar a sua alegria. Por que será? Será que as pessoas são tão vilões assim? Ele se permite, ele sabe se vulnerabilizar. Um outro momento, ele encontra uma jovem, não vou me deter na cena, mas quem leu sabe. Ele encontra uma pessoa, ela tá chorando, ele volta lá, se mostra amigo. E eu achei essa parte tão linda. A jovem pergunta, eles se dão a mão e ela pergunta, por que o senhor está tremendo? E ele assume que ele está tremendo. E ele reconhece que ele é tímido. Tá muito na moda, né, chamar isso de vulnerabilidade e imperfeição. Mas isso é autenticidade, honestidade, congruência, transparência. Se eu tô com vergonha e o meu aluno percebe, por que que eu não vou falar? A sua pergunta no meio da aula me deixou constrangida, eu estou com vergonha. Isso não é fraqueza, turma, isso é de uma força enorme, isso é lindo. Os nossos pacientes conseguem, ou quando alguém fala, professora, ficou com vergonha, eu vou ser reativa, áspera, eu vou ficar com raiva, eu vou dar uma cortada no aluno. Eu trouxe um exemplo meu aqui, mas pensa na sua vida. Quando você é pega em flagrante, quando alguém observa o seu emocional, como você responde, como você reage, quando a sua verdade é posta diante de você, diante dos seus olhos, debaixo do seu nariz, entretanto, a partir da percepção de uma outra pessoa. Eu tô te provocando, terapeuta, mas isso a gente também extrapola para os nossos pacientes. Esse exercício de autenticidade, de vulnerabilidade, de imperfeição, a gente consegue fazer? Como é que a gente lida com isso? E isso irrita as pessoas. Eu tinha uma paciente que ela se sentia muito incomodada e constrangida de comer na frente do esposo. Não vou me falar nada mais sobre isso aqui por causa do sigilo, mas é um exemplo, uma verdade nossa escancarada diante de nós, mas através da leitura de uma outra pessoa. Quando alguém afirma uma verdade sua, algo que te incomoda, algo que te constrange, como você lida, como você reage. O nosso personagem, ele foi extremamente maduro. Sim, sou tímido. Isso é maturidade. A gente acha que a força e a maturidade disfarçar, fingir. Aí a gente ataca o outro. Ah, tá me chamando de tímido porque minha mão tá tremendo? E você que tava chorando sozinha numa beira de estrada de noite? Entende? Isso é imaturidade. São pessoas adoecidas, são pessoas inseguras. Então, o nosso personagem nos deu aqui um grande ensinamento. Que a nossa verdade, quando estiver diante de nós, a gente olha, reconhece, aceita e assume. Você assume seus defeitos quando vistos por outra pessoa. Problematizo pra você, mas é pra você aprender e aplicar na sua clínica, tá? E aí ele traz, né? Tem um combinado ali que ele, o finalzinho já do nosso capítulo, da nossa primeira noite, que ele se descreve como um sonhador. Ele tá no isolamento, ele não tá vivendo, ele está imaginando. Na teoria tudo é possível, na teoria nossos pacientes querem emagrecer, estudar para concurso público, perdão, na teoria todo mundo quer tudo, e na ação e na prática, como é que a gente sai da imaginação e do sonho para a realidade, para a ação? O que impede os nossos pacientes de fazer esse trânsito, esse caminho, essa ponte entre o que eu desejo e o que eu faço, ok? É esse diálogo que ele tem com elas, com ela ali, que ele nunca se relacionou com nenhuma mulher, nunca, entretanto ele imagina, ele sonha. Aí ela pergunta, por quem? Como assim? Ele já se apaixonou? Aí ele diz, por ninguém, por um ideal. Turma, quantas pessoas estão adoecendo por causa disso?
A gente precisa saber perguntar na clínica, porque o cliente ele é craque em contar a versão dele, a versão que ele quer acreditar, a versão que ele sustenta, a versão que faz sentido para ele. Eu já vivi isso na minha clínica. O cliente falava de uma maneira que, se eu não tivesse a sagacidade do método fenomenológico, eu ia entender que o que ele está falando é o que ele faz, é prática, mas não é o que ele deseja, é o que ele, aspas, busca, não é o que ele efetiva na vida dele. Perguntem, não tenham vergonha, não tenham constrangimento, esse é o nosso trabalho. Me dá um exemplo da sua dedicação aos estudos para o concurseiro, só para trazer um exemplo aqui. E aí, a interlocutora, a moça que ele encontra: não se aborreça, eu estou rindo do fato de que o Senhor é o seu próprio inimigo. Olha o que ela vai dizer. Se tentasse, talvez até conseguisse, mesmo que fosse na rua. Olha o que ela diz: quanto mais simples, melhor. Olha o que ela está ensinando pra gente. A riqueza da vida está na ação, porque ao agir nós condensamos os grandes mobilizadores da existência: pensar, sentir e agir. Então ela fala, porque se você tentasse, você talvez até conseguisse, você é seu maior inimigo. Quantos pacientes nossos não se permitem tentar? Por quê? O que os impede? Quais são as exigências que eles se colocam que não pode tentar? O que ele aprendeu sobre tentativa? Quais são as regras existenciais que ele estabeleceu sobre sucesso, progresso, processo, jornada e conquista? Ela deu pronto, você é seu maior inimigo. Talvez até você conseguisse se tentasse. E ela ainda fala, conhecer alguém, né? Conhecer uma mulher. Mesmo que fosse na rua. Isso aqui, gente, é a fala de um psicólogo existencialista. Quanto mais simples, melhor. Não é rebuscado, não é mil artefatos, mil coisas, mil negócios. Não, é quanto mais simples, melhor. É apenas o próximo passo. Qual é o próximo passo? Eu tenho certeza que o próximo passo você pode, você consegue. Aí a gente presentifica o fenômeno. Escreve aqui a mensagem que você quer mandar. Só escreve pra mim. Experimenta falar pra mim aqui na terapia, no nosso encontro, o que você gostaria de falar pro seu chefe, pro seu esposo, pra sua mãe, pro seu cunhado. É só o próximo passo, colocar o cliente em contato com as próprias emoções. E aí depois ela faz uma autocrítica, né? Ela descreve alguma coisa e coloca: mas é que eu estava julgando por mim mesma. Isso aqui é muito interessante. Conselhos feitos por aí, é exatamente isso aqui que acontece. Opinião da própria pessoa travestida de orientação. Sempre quem fala julga a partir do próprio ponto de vista. O nosso trabalho também, só que nós partimos a partir da psicologia existencial. Esse é o nosso critério, digamos assim. O nosso próprio personagem principal assume: eu sou um sonhador, tenho tão pouca vida real. Ele deu pronto pra gente. Quanto mais o cliente imagina, sonha, menos ele vive. Quanto mais tudo é perfeito na cabeça dele, quanto mais regras e critérios para ser feliz, menos ele está mergulhado na vida real, se sujando na vida, se lambuzando do existir. Eu tô correndo risco aqui fazendo esse vídeo. Eu, sem gravar o vídeo, daria uma aula sensacional, um clube do livro. Nossa, seria bacanérrimo na minha cabeça. E quando eu abro o vídeo para gravar para vocês e tô fazendo aqui uma leitura comentada deste livro a partir da perspectiva fenomenológica existencial, muita coisa acontece, eu tô sujeita às perguntas de vocês, julgamento de vocês, críticas, de desagradar, mas eu tô mergulhada na minha vida, porque isso aqui faz sentido para mim. Lindo, 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 perfeito! Sou um sonhador, tenho tão pouca vida real, é diretamente proporcional. Quanto mais sonho, menos vida real. Isso aqui é gancho para nossa clínica. Olha o que ele traz depois, e essa parte até me lembrou o romantismo alemão. Uma vez até chorei por recordações. Olha isso, chorando por lembranças, por memórias, ou seja, tá vivendo pouco. Tá vivendo pouco. Igual quando o cliente fala que não tem medo, cuidado com isso. Não, eu não tenho medo não, eu enfrento, eu faço o que eu tenho que fazer, tá sonhando pouco, tá voando baixo, que a vida não tá desafiando, estagnou, paralisou. Fiquem atentos às palavras, à forma como o próprio cliente e o paciente fala sobre a própria vida. Já estamos no final, minha penúltima marcação, eles combinam de se encontrarem novamente, só que ela tem algumas regras e alguns pedidos. Olha só a resposta do nosso interlocutor. Um acordo, fale, diga tudo de antemão, concordo com tudo, estou disposto a tudo, exclamei em êxtase. Respondo por mim, serei obediente e respeitoso, a senhora me conhece. Olha o desespero.
Na clínica, diante do cliente, vocês vão conseguir entender a diferença entre desespero e empolgação através das consequências, do desfecho, do futuro que se apresenta a partir da narrativa presente. Esse é o ponto para a gente não cair no juízo de valor e transformar em problema aquilo que não é. A pessoa pode estar desesperada ou a pessoa pode estar com vitalidade, empolgada, entende? Com grandes expectativas a respeito do futuro. E minha última marcação para fechar a primeira noite e iniciar a segunda noite para o nosso próximo encontro é: caminhei a noite toda, não conseguia tomar a decisão de voltar para casa. Eles combinaram o próximo encontro, se despediram e o livro nos traz essa narrativa. E nós nos despedimos, caminhei a noite toda, não conseguia tomar a decisão de voltar para casa. Estava tão feliz até amanhã. Qual foi o gancho clínico que eu peguei com essa passagem? A partir de um estado de êxtase, de muita adrenalina, ele não conseguiu retornar para casa e ficou andando a noite toda. Os nossos clientes também passam por isso. Em grandes momentos de êxtase, adrenalina, frustração, decepção, esse personagem aqui andou e não conseguiu voltar para casa. Os nossos clientes podem abrir um site de compras, encher o carrinho e passar o cartão. E aí vem a famosa ressaca moral, entendem? Nós precisamos conhecer os nossos pacientes. Na existência de um pico de adrenalina, de felicidade, num pico, quando ele tá lá super criativo, o que é que ele faz? Tem gente que pega o telefone, pede uma pizza, come uma pizza inteira e ainda come uma pizza doce e come mais uma brotinho que ganhou na promoção do delivery. Entendem? É isso que a gente tem que ver. Ou a pessoa se fecha, a pessoa manda mensagem pro ex, a pessoa faz coisas ali, o que quer que seja, né? Mas que depois bate a culpa e ela se envergonha. Como é que a pessoa lida com os seus altos e com os seus baixos? Pode ser uma grande frustração também. Enviei meu currículo para uma vaga, achei muito que eu ia conseguir, já fiquei planejando, sonhando, imaginando, e aí veio a recusa da empresa, eu não continuei. Mas isso não é claro para o nosso paciente, ele não liga A mais A, B mais B, ele não junta, nem sempre ele consegue juntar esses pontos. Este é o nosso trabalho. Assim a gente encerra o nosso primeiro encontro do nosso clube do livro, do nosso clube da leitura, para estudar, para aprender a partir do romance Noites Brancas de Dostoiévski, como fazer intervenções clínicas, como manejar as demandas e dilemas dos nossos pacientes e clientes no setting terapêutico. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, no próximo encontro, para a segunda noite. Tchau, tchau!